E aí, galera, dando continuidade aqui ao tópico de geometria, vamos falar hoje de volume e capacidade. Então, primeiro entender o que é a ideia de volume, né? Então, o volume de um corpo é a medida do espaço ocupado por ele. Então, se eu me refiro a uma estrutura como essa, né? Se eu quiser saber o volume, eu quero saber, né, quantas unidadezinhas de volume como essa caberiam num espaço deste, né? Então, é descobrir essa porção de espaço de uma determinada situação, de um determinado ambiente, tá? A unidade padrão do volume é um metro cúbico e é indicada, né, por m elevado ao cubo, tá bom? Eu tenho essa escala aqui de conversão de unidade cúbica, né? Então a gente já viu isso naquele vídeo de conversão de unidades de medida. Então nós já vimos essas relações como funciona. Aqui cada unidade, né, ela é 1000 vezes maior ou 1000 vezes menor uma que a outra. Como assim, Proju? Significa que 1 km cúbico é igual a 1000 hectômetros cúbicos, que 1 hectômetro cúbico é igual a 1000 decâmetros cúbicos, e assim sucessivamente. Então, aqui alguns exemplos, né, de conversões. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, certo? Situações como esta. Como é que a gente faz o cálculo de volume, né, para um bloco retangular? Então, primeiro, o que é um bloco retangular? É um sólido limitado por 6 retângulos, né, que são as chamadas de faces, ok? Então, essas partes aqui são as faces. Esses retângulos constituem 3 pares, né? Então, cada par os retângulos são iguais. Como assim, Proju? Este retângulo aqui da frente, ó, galera, é igual ao retângulo aqui de trás, assim como o retângulo aqui da lateral é igual ao retângulo da outra lateral, e assim sucessivamente, né? E os lados desses retângulos são chamados as arestas, ou seja, esses segmentozinhos aqui são chamados de aresta. No retângulo, galera, a gente também dá nomenclatura para esses segmentos de arestas, né? Eles poderiam ser chamados também de comprimento, largura e altura do bloco, ok? E para calcular o volume de um bloco como este, basta que eu multiplique essas 3 dimensões. Volume é uma unidade de medida de 3 dimensões, já falamos disso também. E para descobrir o quanto cabe nesse espaço, eu multiplico o comprimento pela largura, pela altura. Então, é dessa forma que é dada a fórmula de volume de um bloco retangular, ok? Quando eu falo agora de um cubo, o cubo é um caso particular. Ele é também um bloco retangular, mas é um bloco retangular onde todas as arestas são iguais, certo? Então, aqui a gente normalmente não costuma chamar de comprimento, largura e altura. A gente costuma chamar todo mundo de aresta, já que todas elas são iguais. E aí, no caso do volume de um cubo, o comprimento vezes a largura vezes a altura é o mesmo que a aresta vezes aresta vezes aresta, que seria a mesma coisa que o volume ser A elevado ao cubo. Tudo bem? Vamos para um exemplo. Se 3/5 da medida da aresta de uma caixa cúbica corresponde a 6 decímetros, qual a medida do volume dessa caixa em metros cúbicos? Primeira coisa que você precisa saber é trabalhar com números racionais. Se você ainda tem dificuldade de trabalhar com o conjunto dos números racionais, com as frações, com os decimais, você vai precisar retomar os vídeos anteriores de conjunto dos números racionais para poder resolver as próximas situações. Porque ele está dizendo aqui, ó, que 3/5 corresponde a 6 decímetros. Significa que dizer que 3 partes de 5, né, ele é equivalente a 6 decímetros. O que isso significa, Proju? Se 3 partes de 5 equivale a 6, significa então, galera, que uma parte, né, equivale a 2. Todo mundo consegue perceber? Uma parte vai ser igual a 2, certo? Todo mundo conseguiu entender essa relação? O que foi que eu fiz aqui, né? 6 dividido por 3. Então, eu descobri que uma parte vale 2. E agora eu multiplico isso por 5. Então, 2 vezes 5, 10. O que é que isso significa? Significa, então, que 10 decímetros é a medida da aresta, certo? Deste cubo. Todo mundo conseguiu entender essa relação? Vamos de novo. 3/5 corresponde a 6. Se 3 partes de 5 corresponde a 6, significa que uma parte vai corresponder a 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Então, uma parte corresponde a 2. E o total, né, é 2 vezes 5, porque o total seria 5 de 5. Então, significa que 10 decímetros é a medida da aresta, certo? Vamos imaginar esse cubo aqui. Então, a aresta deste cubo, ela tem medida de 10 decímetros.
Agora que eu já sei a medida da aresta, eu consigo encontrar o volume, certo? Ele quer esse volume em metros cúbicos. Se ele quer em metros cúbicos, a gente tem duas formas de fazer. Ou eu primeiro converto decímetros para metros, e aí já vou achar esse volume em metros cúbicos, ou eu primeiro resolvo tudo, acho o resultado em decímetros cúbicos e converto para metros. Para Ju, o que é que você prefere? Tanto faz. Vou fazer aqui analisando essa primeira parte, tá? Essa primeira forma. Sendo a aresta 10 decímetros, então eu vou converter de decímetros para metros. Logo, essa aresta vale a mesma coisa que 1 metro, certo? Para sair de decímetros para metros, a gente divide por 10. Então, essa aresta vale 1 metro. Dessa forma, o volume é 1 metro cúbico. Por que 1 metro cúbico? É 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1 metro cúbico. A outra forma de fazer seria, sabendo que a aresta é 10 decímetros, então o volume vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000 decímetros cúbicos. E agora eu vou converter decímetros cúbicos para metros cúbicos. Para realizar essa conversão, eu divido por 1000. Divido por 1000, então o volume, mesmo resultado, 1 metros cúbicos. Tudo bem, galera? As duas formas estão corretas, certo? Você vai escolher a que melhor você se adequa. Próximo exemplo. Um tanque tem 828 metros cúbicos de volume. Observe que essa questão não quer o volume, ela já te deu o volume. Diz que tem 80 decímetros de largura, 11,5 metros de altura. Qual é a medida em comprimento deste tanque em metros? Então vamos lá, vou desenhar o tanque, né? Desenhei, não, entre aspas, coloquei a imagem do tanque aqui, certo? Para facilitar. Coloquei a imagem do tanque aí. Já sei o volume, a questão já me deu essas informações. Volume, largura e altura. Observe, o volume está em metros cúbicos, a largura está em decímetro e a altura está em metros. Então, eu preciso deixar todo mundo na mesma unidade. Essa largura precisa ser convertida para metros. Para ver esses metros cúbicos aqui, não existe uma conversão desse valor aqui para outra unidade de metro, porque aqui se refere a volume. E volume tem que ser em metros cúbicos mesmo, certo, galera? E agora eu quero achar o comprimento. Eu sei que volume de um bloco retangular, né? Basta que eu faça largura vezes altura vezes o comprimento. Eu já tenho a largura, já tenho a altura, tá me faltando o quê? O comprimento. Vamos relacionar isso aqui. Eu sei que o volume, é 828, que a largura é 8, que a altura é 11,5, está faltando o comprimento. Então, já multipliquei aqui 8 vezes 11,5, que resultou em 92. Se você tem dúvida ainda com multiplicação de decimais, verifique os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui, tá bom? Então, 92 é a medida, é o resultado dessa multiplicação. Significa que o comprimento deste bloco retangular vezes 92 tem que dar 828, que é o volume. O que é que a gente faz agora? Operação inversa. 828 dividido por 92. Por que dividido, né? Estou procurando um número que multiplicado por 92 dê 828. Então, eu pego 828, divido por 92 e encontro esse resultado. Significa que este comprimento ele é 9 metros. Ok, galera? Vamos agora falar de volume e capacidade. Existe uma relação, né? Uma correspondência entre as unidades de volume e de capacidade. Nós já falamos disso. Uma caixa cúbica, cuja aresta mede 1 decímetro, ou seja, se eu tenho uma caixa cúbica em que cada aresta tem medida de 1 decímetro, ela vai ter o volume de 1 decímetro cúbico. E neste espaço, né, de volume de 1 decímetro cúbico, vai ter capacidade de 1 litro de líquido, ok? Então, esta é a relação entre a unidade de volume e a unidade de capacidade. Numa caixa cúbica de aresta 1 decímetro, né, vai caber 1 litro. Então, é esta a relação, é isso que liga a unidade de volume com capacidade. A gente já falou também sobre essas conversões para unidade de volume, né? A unidade fundamental padrão é o litro, certo? Então, as conversões aqui acontecem de 10 em 10. Tá? Então, cada unidade aqui ela é 10 vezes menor ou 10 vezes maior que a outra, ou seja, em 1 quilolitro cabem 10 hectalitros, em 1 hectalitro cabem 10 decalitros, e assim sucessivamente. Eu já sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então, para a gente fazer conversões, né, significa que
1.000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro, né? Porque se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, e aí se eu converter de decímetros para centímetros, eu faço o quê? Multiplico por 1.000. Então, 1.000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro também. Eu posso dizer ainda que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Por quê? Se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, né? E de decímetros para metros cúbicos, né, eu precisaria dividir por 1.000, ok? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Vamos à situação exemplo. Uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo, tem 20 centímetros de comprimento, 30 de largura e 20 de altura. Ele quer saber a capacidade em litros dessa caixa. Então, a gente já sabe que o volume é dado por largura vezes altura vezes o comprimento. Para saber esse volume em litro, a gente precisa lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, o meu volume precisa estar em decímetro cúbico para descobrir ele em litro. Existem duas formas de a gente pensar no volume em decímetro cúbico. Uma delas é converter logo todo mundo para decímetro. Se você converte todas as unidades lineares, né, as unidades de comprimento, que é comprimento, largura e altura, logo para a unidade de decímetro, assim que você multiplicar essas três medidas, esse resultado já vai estar em decímetro cúbico. Estando em decímetro cúbico, ele equivale a litro. Então, quando eu faço, né, as medidas de comprimento, largura e altura já em decímetros e multiplico essas medidas, o resultado dela é 12 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 12 litros. Uma outra forma de fazer é eu multiplicar como está aqui mesmo. Lembrando que eu só posso fazer isso aqui, ó, porque todo mundo aqui está em centímetros, certo? Então, eu multiplicar como está aqui mesmo na questão. 20 vezes 30 vezes 20. Vou encontrar um resultado de 12.000 centímetros cúbicos. Só que a questão é que essa resposta é em litros. Então, eu vou converter de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Por que para decímetros cúbicos? Porque a minha relação com litros vem do decímetros cúbicos, certo? Então, esses 12.000 centímetros cúbicos, converto para decímetros cúbicos dividindo por 1.000 e aí encontro o meu resultado em litros. Ficou claro, galera? Agora eu quero falar um pouco desta relação e diferença entre volume e capacidade. Muitos alunos acreditam que volume é a mesma coisa que capacidade. E galera, não é, certo? O volume é o espaço ocupado e a capacidade é o volume interno. Isso pode ser igual em algumas situações, sim. Mas, né, essas relações elas podem ser diferentes para a mesma situação. Como assim? Vamos pensar num exemplo. Vamos observar aqui, ó, este vidro de perfume. Na embalagem deste vidro, diz que cabem aqui 100 ml, né? 100 mililitros. Aqui é uma unidade de capacidade, certo? Está dizendo aqui que cabem 100 mililitros. Mas observe que se a gente analisar aqui, né, esta figura do frasco aqui do perfume, né, como uma figura cúbica, ok? Esta figura aqui, essa parte de baixo, por exemplo, ela tem paredes grossas de vidro. Significa que o volume que esta figura completa ocuparia seria, né, maior do que esses 100 ml, consegue entender? Então, o volume, galera, estaria relacionado com o espaço que toda esta figura, né, no caso não essa figura, que este objeto ocupa. Então, o volume é o espaço que este objeto ocupa. Já a capacidade é quanto cabe dentro deste objeto, né? Então, que é o que eu acabei de falar aqui, o espaço ocupado, né, por essa figura representa mais do que o que cabe dentro do recipiente. Esta é a relação entre volume e capacidade. Volume, né, normalmente a gente já comentou, a unidade de volume é metros cúbicos, certo? E de capacidade, a unidade que a gente já comentou agora também neste vídeo é litros. E já sabemos essa relação, né? Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Espero que tenha ficado claro e por hoje é só.